Olá pessoal, boa tarde, né? Ou melhor, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei a hora que você vai estar observando ouvindo a nossa aulinha, né? Porque ela é uma aula gravada, é um vídeo aula, é uma videoaula. Então eu vou estar falando sobre a perspectiva e atitude, né? Qual que é a perspectiva que eu tenho em relação ao cargo, em relação às coisas, em relação aos fatos que acontecem dentro de uma organização, como que eu procedo de maneira assertiva, né, para que eu possa ser um tanto quanto não ser medonho nem enfadonho. Olha, para você ver a perspectiva. Eu agora estou aqui tentando falar com vocês e marcar o tempo. Qual que é a minha perspectiva? Ou eu vou falar com vocês, ou eu vou marcar o tempo. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou falar de perspectiva e atitude. Vamos lá. Um determinado caso aconteceu na empresa X e você já trabalhou naquela empresa. Aí e você saiu daquela empresa não com um bom grado, né? As empresas às vezes têm por parte de nos demitir de uma forma que não esperávamos. Mas isso é a critério da empresa, nós não podemos mudar isso. Então, quando o fato acontece, olha qual que é a sua perspectiva. Mas lá é assim. Lá as coisas acontecem dessa maneira. Porque lá o gestor é assim. Porque lá o gestor não tem proatividade, não tem conhecimento e não respeita as pessoas. Que foi a videoaula anterior. Então, eu tenho essa perspectiva. E qual que é a minha atitude? É de falar o que eu penso daquela organização. Mas vamos lá, se eu já trabalhei naquela organização, ela já passou, ela não existe na minha vida. Então, se ela não existe na minha vida, qual que é o objetivo de eu ter uma atitude de falar dela? Então, nós vamos falar de perspectiva e atitude. Sejam bem-vindos. Mas os fatores que influenciam a percepção das pessoas, né? O primeiro fator, pessoal, é quem observa. Nós chamamos de o observador. E o segundo fator é o alvo que é observado por esse observador, né? Vamos lá. Eu até coloquei aí eu gosto muito quando eu estou falando de alvo, né? E que alguém tenha que acertar esse alvo, é dar maçã na cabeça da pessoa. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. A pessoa tem que ter muita certeza que o outro é muito bom, porque senão vai colocar a cabeça a risco aí, né? A prêmio. Mas vamos lá. O observador é aquela pessoa que observa. Na situação, é você que foi mandado embora de uma determinada empresa e que não saiu daquela empresa com muito grado, com muito bom gosto. Então, qual que é a atitude? A sua atitude em relação àquela empresa é de repúdia. Entendeu? Eu não quero porque ela me fez adoecer. Bom, geralmente nem sempre assim, mas eu estou falando da atitude. Mas qual que é a motivação que você tem para indicar uma pessoa para ir? Nada, não tem nenhuma. Qual que é o interesse em falar dessa organização? Nenhum, porque você está sendo um observador. Mas vamos lá, digamos que você está ouvindo a minha aula e que você está vendo a minha imagem lá no cantinho superior direito da tela e você está tendo assim, olha, você está me observando agora. Aí você está falando assim, pô, esse cara é careca, não tem cabelo e tem uma barba estranha. Essa é a sua atitude, é o que você está vendo. Qual que é a motivação que você tem para ouvir a minha aula? O que eu falo é coerente com a psicologia e organização, com o trabalho, com o movimento, com as ações? O que eu estou falando é do seu interesse? Aí você está me observando e você está me analisando dessa forma. Então, a sua atitude com relação à minha pessoa, a motivação sua com relação à aula e os interesses que você tem. Aprender sobre dinâmica de grupos, equipes, sobre a organização, sobre os processos. Então, esse é o interesse seu. Você está me observando é nesse sentido. E agora, as experiências passadas. Eu tive um professor lá no ensino médio que era um careca e que não sabia matemática. Provavelmente, se eu estivesse dando aula de cálculo, você não estaria assistindo, porque você tem experiências passadas ruins. Então, o observador vai depender disso aí. Bom,
Por que eu não estou no ensino presencial? Porque eu tive experiência ruim, eu tenho que fazer prova, eu tenho que ir lá todo dia, ou eu estou casado, tenho que cuidar de casa, filhos, então tem muitas coisas aí que eu tenho que observar. E qual que é a perspectiva que você, me observando, está esperando? É que eu explique claramente o que você tem que aprender. É que você pegue o mais rápido possível, conforme as minhas aulas, o que eu estou falando. Mas qual que é o alvo? O alvo é você. Eu tenho que levar para você uma aula com novidade. Eu tenho que citar as coisas o mais próximo possível da sua realidade. Eu tenho que observar o movimento, que essa aula é gravada, que essa aula vai ser vista a qualquer hora. E eu tenho que tirar o menos de sons possível, porque isso vai acarretar o seu desinteresse em não assistir a aula, porque lá no fundo os meus passarinhos estão cantando. Agora, qual que é o tamanho? Uma aula, uma videoaula de 3 horas de prazo, você vai assistir? Não, de jeito nenhum. Eu não vou acertar o alvo e não vou também atingir ou ter os meus interesses, nem a motivação, nem a minha atitude. Agora, qual que é a proximidade que eu quero te falar? Qual que é a proximidade do alvo que você? É falar na sua língua, é falar para você. E qual que é o cenário que eu estou agora? Né? Você está na sua casa, eu estou na minha casa, e essa videoaula pode ser vista daqui a 2, 3 anos. Então, tudo depende do observador e do alvo que está se observando. E vão influenciar diretamente nas nossas percepções sobre as coisas e sobre o mundo. Vamos lá, olha a situação aí, né? Quem que não conhece essa menina que está aí no canto, na sala de aula, né? Talvez não seja da época de vocês, mas essa se chama Geise Arruda. Ela ficou famosíssima, né? Olha o elemento, vestido muito curto, né? Há alguns anos atrás, vestido muito curto, e ela foi lacrada, né, na faculdade por isso. Qual que era o ambiente? A sala de aula. Qual que era a percepção que as pessoas tinham dela, né? Que ela era uma pessoa que estava vendendo o corpo, né? Ela estava se oferecendo. Pessoal, não estou falando que a mulher que veste roupa curta está se oferecendo, mas naquela época, naquele contexto, naquele ambiente, nos elementos, foi isso que aconteceu. Então nós temos que observar muito isso, né? Os elementos, o ambiente, a percepção. Se eu não me engano, ela entrou na justiça contra a faculdade e ganhou alguns milhões de reais aí dessa faculdade, porque ela se sentiu mal, né? Por ter sido constrangida, porque ela estava com a roupa praticamente seminua, né? Então é um direito dela, ela anda do jeito que ela for, aí as pessoas não podem falar, né? E agora a gente está numa situação muito pior aí dentro dos ambientes de trabalho, então fiquem atentos a isso, não fiquem se expondo, não fiquem falando, porque a gente está num momento muito, muito, muito delicado. Então, primeiro é a situação, que é o momento, o ambiente de trabalho e o ambiente social. Gente, nesse momento, o ambiente de trabalho está muito complexo, muito dinâmico, e o ambiente social não está nada bom, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E os fatores no observador, é a atitude das pessoas, a motivação e tudo que eu falei aí entre as pessoas e o alvo. Observando aí a Geise Arruda, deixo para você, que é homem, como que você se portaria? Para você que é mulher, como que você se sentiria com relação a ela junto com o seu marido na sala de aula? E outra, você teria coragem, sendo mulher, de ir para a sala de aula nessa situação, conforme todos os elementos? Então são só perguntas, eu não estou condenando e nem tendo uma atitude contra nenhum, eu só estou falando da psicologia e do movimento organizacional. Então aí, olha, quando observamos o comportamento de alguém, tentamos determinar se as suas causas são internas ou externas, né? Por que será que ela vestiu desse jeito? Qual que era a causa? Ela queria falar do quê? Ela queria dizer o quê? Certo? Aí tentamos determinar a causa, diferenciação. Será que ela queria ser diferente? Será que ele queria mostrar que tem um corpo lindo? Mas e o consenso? É coerente usar essa roupa em sala de aula? É coerente usar uma roupa assim no ambiente de trabalho? Então, mas há erros fundamentais da atribuição, né? É a tendência de subestimar os fatores internos e superestimar os valores internos do julgamento do comportamento alheio. Então, cuidado com isso. Já no viés da autoconveniência, né? Tendência de atribuir o próprio sucesso a fatores internos e colocarem a culpa dos fracassos em fatores externos, foi o que aconteceu com a nossa querida Geise Arruda. Né, vamos lá, a teoria da atribuição, né? A observação, a interpretação e a atribuição da causa. Comportamento meu de indivíduo, diferenciação externa e interna, eu.
com a Geise Arruda, no momento, é baixo, né? Não me interessa mais, porque é interno, não tenho nada a ver com isso. O consenso, eu acho que seria alto pela externa, eu acho que não fica legal uma pessoa se vestir daquele jeito com um ambiente organizacional ou de estudo. E a coerência também, né? A gente não está falando daquilo ali, então seria incoerente. São atribuições, você viu? Eu coloquei uma atribuição à causa que eu mostrei para vocês e todos nós fazemos isso. Mas há os simplificadores, né, frequentes usados no julgamento das outras pessoas, né? Quando eu tenho aquela percepção seletiva, olha, até então eu nunca tinha visto um padre concorrer à presidência da República. Então eu vi, agora, quando eu vejo um padre falando, eu tenho a atitude de pensar que todos são igual a ele, porque eu tenho as experiências passadas, então a percepção seletiva. E eu tenho os fatores constatantes, né, de colocar um em diferenciação do outro, né, se são piores ou piores. Olha, Bolsonaro mal educado, Lula, paz e amor, Bolsonaro, Lula, né? Então, cada um tem o seu julgamento de valores e os efeitos contrários falando isso. Então, é um contra o outro. Se é melhor ou pior. É quando a gente está o tempo todo analisando essas coisas e julgando o outro, né? Também tem a projeção, né, que toda pessoa, todo indivíduo que está de terno, paletó e gravata, muito bem alinhado, bem penteado, né, ele é um advogado. Isso aí já atribuía a essa pessoa. Todo cara que usa branco, bebe muita cerveja e que canta rock, né, é o estereótipo do Zeca Pagodinho. Então eu tenho essas coisas aí, esses julgamentos do outro. Toda mulher com vestido longo, com cabelo grande, com sapato, tem uma característica semelhante, aí é o efeito halo, né? Eu falo que são testemunhas de Jeová, né? Você viu que a gente julga as pessoas por isso? Que nós estamos o tempo todo fazendo esses julgamentos e essas atribuições e nessas perspectivas e atitude com referências às pessoas. Tudo que eu falei na aula, né, na videoaula, não é objeto de você postar ou você falar. É simplesmente o que fazemos dentro desses contextos. Aí eu deixo para você uma pergunta. Como que você tem observado nos ambientes de trabalho? Como que você está tendo a perspectiva das coisas e dos fatos? Como que você está julgando as pessoas conforme os seus interesses e conforme os interesses da organização? Como que você observa o mundo que está à sua volta e de que maneira você julga as ações desse mundo que está à sua volta? A priori, pessoal, a melhor forma de julgar o outro é observar o que você tem passado, analisar o que você viu e que você retornou e tentar ser o mais correto possível. O julgamento é seu, o direito de resposta é do outro. Então tenham cuidados e um ditado muito certo, né? Em boca fechada não se entra moscas. Tudo de bom para vocês, até a próxima videoaula.